Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Para nós, mais uma vez, uma grande oportunidade que Deus nos dá de poder ministrar a palavra do Senhor. E eu confesso que, eu não sei se é porque eu vi a palavra aniversário da igreja, mas começou a me dar, pastor, uma tremedeira, sabe? E aí aquele negócio de antigamente, aí eu lembrei do nosso projeto Semear que tínhamos aqui, e uma vez o pastor Marcelo falou isso para a gente, trazendo um ensinamento. Você não tem que ter medo, você só pode ter temor, sim, mas quem tem que ter medo é o diabo, porque você vai ser boca de Deus. E aquilo me lembrei daquilo, foi um tempo sim, para a glória de Deus, que a gente teve aqui na nossa igreja, que foi maravilhoso. Irmãos, eu quero fazer algumas perguntas antes de entrarmos já na palavra do Senhor. Quem aqui já participou de algum dia na sua vida num projeto, em algo que você encabeçou ali e de repente tiraram da sua mão? Quem aqui já fez algo com tanto amor e carinho e de repente escorreu das suas mãos? Quem de repente se esforçou, e eu me recordo uma vez do meu filho Isaac, quando ele foi prestar o Enem, e aí ele virou e falou assim para mim: pai, um cara encostou lá com uma Porsche, e eu achei errado aquilo ali, porque eu vim de ônibus, e aquele cara quer tomar minha vaga, mas ele não vai tomar. E são coisas que acontecem na nossa vida, que muitas vezes a gente procura sempre fazer o correto, a gente procura sempre fazer o certo, porque somos cristãos, e o cristão ele tem que andar na retidão, fazendo o que é certo, não tem jeitinho, não existe, não tem como o errado dar certo, e nem o certo dar errado. A gente tem que seguir sempre pelo certo, e a gente tem que sempre fazer o que é correto, principalmente diante do nosso Deus, porque nós somos testemunhas daquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos na nossa vida, iremos dar conta diante de Deus. E partindo por esse raciocínio, quantas vezes na sua vida você já se sentiu injustiçado? Quantas vezes você planejou, você estudou, você se aprimorou, e eu não quero somente dizer na igreja, mas eu quero dizer na tua vida, você se sentiu injustiçado? Existe uma história na Bíblia de uma pessoa que ela simplesmente descobriu um plano a qual todos os judeus seriam exterminados. E de repente veio uma sentença de perseguição e morte aos judeus. E nós vamos falar sobre a história de Mardoqueu. Você abre a sua Bíblia no livro de Esther. Aleluia. Eu vou resumir algumas coisas aqui, porque essa história, para chegar nesse fato, ela é muito longa. E eu recomendo que você leia o livro de Esther, que é um livro rico, de que traz para você encorajamento, conhecimento a Deus, que você possa a cada dia se disciplinar e permanecer principalmente fiel à palavra do Senhor. Esse livro, eu tive a oportunidade de ler ele, e eu aprendi muitas coisas, mas fazendo um resumo aqui para que a gente chegue aqui onde nós vamos ler sobre essa história de Esther, Mardoqueu e Ramã, que acontece no Império da Pérsia durante o reinado do rei Xerxes. Esther se torna rainha depois de Vasti. Ela era uma jovem judia, órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu, e ela foi escolhida para ser rainha no lugar de Vasti, mas manteve em segredo a sua origem, que era judaica, conforme a orientação do próprio tio. Mardoqueu descobre um plano. Ele trabalhava junto ao palácio e descobriu pela rede rádio peão daquela época que haveria um plano de conspiração para matar o rei. Então ele denunciou esse plano, não para o rei, sim para Esther, porque ele tinha muita intimidade com ela. E nada havia acontecido, ele não foi recompensado naquele momento. E Esther decide agir. Aquele dia ela proclamou um jejum para todos que ali estavam,
todos eles as suas servas, e pediu para que o povo também jejuasse, e ela iria ter uma oportunidade de procurar falar com o rei, que se para chegar ao rei não era de qualquer jeito. Eu estou fazendo um resumo aqui para a gente chegar realmente no esboço daquilo que o Senhor colocou para as nossas vidas nessa noite. E aí, mediante isso, Ramã, o que aconteceu com o coração de Ramã? Ramã era um homem que, ele era um soldado, e ele sentiu o ego dele fluir. E quando o ego do homem flui, e ele deixa Deus de lado, quando o ego do homem flui, ele faz coisas sem pensar. E aí foi quando ele decidiu a perseguição aos judeus. Mas, logo ao decorrer, nós vamos dar continuidade aqui no estudo, e você vai entender o que aconteceu com ele. Por isso o tema dessa mensagem, para você guardar no teu coração, é: quando a injustiça se levanta, Deus se levanta maior. Amém? Vamos ler somente Esther. Você deixa aberta a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 3, do versículo 5 ao 6, para a gente ganhar tempo. Que diz o seguinte: quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem ele era, o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus e o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. Então, essa história de Mardoqueu nos ensina que nem toda injustiça é o fim. Muitas vezes é o cenário onde Deus vai revelar sua justiça. Quando a gente pensa que tudo está perdido, a história se reverte. Porque nós servimos a um Deus que Ele está atento a todas as coisas. Em tudo, Deus está atento a tudo. Deus sabe de todas as coisas. Lá no seu trabalho, talvez você já passou por alguma injustiça, mas Deus te honrou, meu irmão. E Deus continua te honrando lá. Mas a glória do Senhor ainda vai se manifestar sobre a tua vida. Entenda, Mardoqueu era um homem íntegro, mas foi odiado, perseguido e desprezado. E quantas vezes nós, por termos atitudes corretas, passamos por isso. Eu não vou dizer odiar, mas as pessoas nos veem diferente, nos afastam, nos isolam, deixam você de canto. Elas podem te deixar de canto, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele te acolhe. É Ele que te acolhe, Ele que traz Ele para os seus braços. Então, Mardoqueu, ele não fez nada de errado, mesmo assim foi alvo de ódio. Porque há momentos em que você sofre não por erro, mas por posicionamento. E eu, trazendo um parênteses para a igreja dos dias de hoje, muitas igrejas têm sido perseguidas porque têm falado a verdade. Muitas igrejas têm sido engolidas por outros ministérios, e isso eu falo com dor no coração, porque as pessoas estão indo em onda daquilo que querem ouvir, mas não querem ouvir um verdadeiro evangelho, uma verdadeira palavra que traz a existência de Deus, que fala sobre salvação, que fala sobre santificação, que fala sobre amor, que fala a verdade que cura, que restaura e que salva. Talvez Mardoqueu fosse o missionário dos dias de hoje, trazendo um evangelho verdadeiro e mostrando que o inimigo sim veio para matar, roubar e destruir. Falando para os jovens de hoje: olha, se você continuar na prostituição, se você continuar bebendo, se você continuar fazendo as coisas que você está fazendo, o teu caminho é, infelizmente, para o inferno. Nós precisamos que se levante na igreja nos dias de hoje pessoas íntegras como Mardoqueu. Pessoas que amam o evangelho, que amam a verdade, que amam a integridade diante de Deus. E foi isso que quando eu estive meditando nessa palavra. O Senhor está buscando pessoas íntegras diante do seu evangelho. E o Senhor nos chama nessa noite e nos dá essa atenção. Continue sendo íntegro. Continue sendo verdadeiro. Continue com a sua posição de cristão. Não se venda, não se renda ao sistema, mas se renda à palavra de Deus, se renda aos pés da cruz, se renda ao Senhor, porque Ele é que tem vida e vida em abundância para você, igreja. Tudo aqui é passageiro, este mundo é passageiro, mas nós temos uma posição, um posicionamento. Eu tenho uma glória eterna para conquistar, eu tenho um reino para povoar, eu tenho que estar na presença de Deus. É isso que eu procuro.
Então, lá no versículo 5 de capítulo 3 de Esther diz: quando Amã viu que Mordecai não se curvava, nem se prostrava diante dele, ficou irado. E esse é o posicionamento de muitas vezes das pessoas e principalmente do inimigo. Quando vê que você não se prostra a coisas erradas, ele tenta de toda forma te encurralar, te dar uma rasteira, te envergonhar. Mas se você for fiel ao Senhor, aleluia, o Senhor te exaltará, aleluia, aleluia. Amã representa o espírito do orgulho. E com muita dor no coração, às vezes a gente vê isso dentro do meio evangélico. No meio evangélico, a gente vê pessoas com esse orgulho, com essa vontade de ser, querer ser, mas só o grande eu sou é o Senhor. Só Ele pode dizer: eu sou, eu sou, eu sou o que salva, eu sou o que liberta, eu sou o que te busca, eu que sou aquele que te recolheu, eu sou aquele que te transformou, eu sou aquele que mudou a tua sorte de vida. Somente Ele pode dizer: eu sou, porque eu sou. Ele diz: eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Mordecai não se curvava porque temia Deus. Amã se irava porque queria ser adorado. E lá vai Amã, e todo mundo. Eu acredito que tinha judeus que se curvavam, mas Mordecai, ele tinha o que guardado no seu coração? Os mandamentos do Senhor. Ele tinha no seu coração a palavra de Deus, temor a Deus, e ele sabia que só deveria adorar somente a um Senhor. Ele não adorava o sistema, ele adorava a Deus. Trazendo para as frases que nós usamos aqui, pastor Diego, ele dizia assim: eu não estou em Ramã, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Para a linguagem da época, porque Cristo não estava entre nós, eu estou em Deus e Deus está comigo. E é isso, essa certeza que falta hoje para nós cristãos, começamos a declarar o senhorio do Senhor, do nosso Deus, sobre as nossas vidas. Sabe, quando vem uma enfermidade, quando vem um problema, alguma situação, muitas vezes nós deixamos o desespero matar a nossa fé, matar o nosso posicionamento, e nós temos que dar crédito a isso, acreditar naquilo que nós professamos. Porque outras religiões, eles declaram com fé aquilo que eles acreditam, e eles defendem com unhas e dentes. E nós cristãos muitas vezes estamos aceitando tantas coisas dentro e debaixo do nosso nariz, e está tudo bem, parece. E não está tudo bem, porque se Jesus voltasse hoje, nesse minuto, qual seria a nossa sorte de vida? O Senhor quer levantar aqui pessoas íntegras como Mardoqueu, mulheres como Esther. E pelo jeito está difícil levantar, porque não deu nenhum glória a Deus. Entenda isso: quem vive para agradar a Deus sempre vai incomodar quem vive para ser adorado. Já aconteceu esse negócio? E você está cantando uma canção perto de alguém que não é cristã, e lá vai de novo cantando. Incomoda. Tua voz incomoda sim. Tua voz incomoda o inferno. O que o diabo mais quer é ver você calado. Mas a gente não. A gente entende. Quando a Cassiane foi abençoada por escrever aquela canção, então louve. Simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Porque o teu louvor, a tua integridade, o teu jeito de ser, o teu posicionamento chega no céu diante da presença de Deus. É essa oportunidade que nós temos para mostrar quem é que realmente vive em mim. E a gente perde a oportunidade. Mardoqueu não perdeu essa oportunidade. Ele mostrou que quem realmente vivia nele, quem ele realmente se rendia, quem ele realmente acreditava e dava crédito. Aleluia. A injustiça cresce quando o orgulho não é confrontado.
E o maior confronto, Mardoqueu podia ficar quietinho na dele. A sobrinha dele já era rainha. Ele poderia pegar a saída pela direita, lembra? Podia bater em retirada, fugir, sumir e salvar somente a si. Mas existia algo no coração dele. Como nós dissemos, posicionamento. Diga posicionamento. Diga, eu preciso ter um posicionamento reto e direito na presença de Deus. Ele tinha isso, ele entendia isso, ele vivia isso, era um homem íntegro, ele entendia isso daí. E nós, igreja, completando 30 anos neste lugar, quantas pessoas entraram, saíram, foram curadas, restauradas, quantas pessoas injustamente saíram deste lugar. Mas essa igreja, ela está de pé por causa de pessoas que têm posicionamento como você, por causa de pessoas que entendem isso daí, por causa de irmãos que não se deixam vencer, aqueles que podem, estão aqui a terça-feira orando, estão na sexta-feira de manhã orando, estão antes do culto subindo ali, para que esse culto aqui seja realmente uma grande bênção como tem sido, haja a presença de Deus, para que as portas do inferno não venham prevalecer contra a igreja do Senhor, para que você que não pode subir para orar, você que não consegue estar aqui na terça para orar, você que não consegue estar aqui na sexta-feira para orar, mas para que você que chega aqui, se assenta, possa sentir essa doce presença de Deus. Irmãos, tem um posicionamento aqui neste lugar. Irmãos, entram numa batalha espiritual que você nem imagina. Aleluia. A pergunta que eu te faço, meu irmão, minha irmã: você já foi injustiçado por fazer o certo? Você já foi mal interpretado por não se curvar ao sistema? Eu tenho que dizer algo para você: fique firme. Quem se mantém de pé diante dos homens será sustentado por Deus. Deus é o teu sustento, Deus te fortalece, aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus para Jesus? Até mesmo para despertar e falar: Senhor, muito obrigado. Você pode aplaudir a Jesus? Guarde isso no teu coração. O silêncio de Deus não é ausência, mas é preparação. E a gente faz assim alguns links com esses 30 anos que a gente está aqui. Eu ainda vou fazer 30 anos, é só no final do ano, quase no final do ano que eu faço 30 anos aqui estando nessa igreja. A minha esposa está mais tempo, mas eu vou falar sobre a minha vida. Como algumas vezes aconteceram algumas coisas que eu chegava aqui, eu orava, eu cantava, eu buscava, eu pedia conselho para pastores, enchi muito saco do pastor Marco Antônio, e parecia que nada, pastor Diego, tinha resposta, nada tinha sentido, mas havia um preparo para aquilo. E aí a gente vê a palavra do Senhor, o próprio Jesus dizendo: meu filho, você quer ser a última bolacha do pacote? Não é assim não. Porque nesse mundo aqui que você vive, esse mundo que você vive aqui, você vai ter problemas, você vai ter dificuldade, você vai ter luta. Mas existe uma diferença, entenda isso. Eu estou com você. Antes você estava na sorte do mundo, mas hoje eu estou com você. E estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Fazendo um link com Mardoqueu, ele entendia isso, ele vivia isso, ele respirava isso. Porque para ser íntegro, você tem que acreditar naquilo ali. E aí eu quero fazer um link também para você, igreja, comunidade livre em Cristo. Qual o teu posicionamento com esse ministério? Com esta igreja? Com os irmãos dessa igreja? Com esse ministério tão abençoado?
Eu não vou perguntar quantos anos você tem aqui, mas eu só gostaria de saber, você já foi muito abençoado aqui neste lugar? Erga a sua mão, você que já foi muito abençoado. Quando eu, orando a respeito disso, eu fiquei pensando, e eu acredito numa coisa. O Senhor quer nos levantar nessa noite e colocar em nosso coração esse sentimento que Mardoqueu tinha, de não se render ao sistema, de não se render aos problemas, às dificuldades, às fofocas, os problemas que muitas vezes a igreja tem, mas voltar-se realmente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé neste lugar. Porque se estamos neste lugar, porque temos o que? Fé. E essa fé é o que nos faz vivenciar curas, milagres, palavras que a gente recebe aqui, que nos traz transformação, amém? Está entendendo o que eu quero dizer? O Senhor tem entregue estratégias, como eu tenho dito, palavras como ferramentas para que a gente possa viver dias abençoados nesse lugar, e a nossa vida ser mais abençoada aonde quer que estejamos. Então o que falta para nós? Posicionamento. Cada um na sua engrenagem, sabendo o que tem que ser feito. E aí começa tudo a girar corretamente. Quem aqui já teve o privilégio de abrir um relógio? Ele é cheio de engrenagem. Porque os ponteiros ali tem o que vai cuidar do segundo, que vai movimentar os minutos, que vai movimentar a hora. Cada um no seu sincronismo, mas cada um na sua função. Se quebrar um dentinho da engrenagem lá do segundo, para o minuto, que vai parar a hora, e o relógio não vai funcionar. Nós estamos parados no tempo, porque em algum momento, nós deixamos o dente da nossa engrenagem quebrar. Está na hora da gente trocar isso daí, e voltar a girar, voltar a crescer, na graça, no conhecimento, no poder de Deus, porque Ele quer derramar sobre a tua igreja. Você está entendendo isso aí, meu irmão? Você recebe essa palavra para a glória de Deus? Eu recebo, porque eu também faço parte dessa engrenagem. São 30 anos. E cadê a igreja? 30 anos. Será que nós somos espias somente? Ou somos igreja? Nós precisamos ter um posicionamento como igreja do Senhor neste lugar. Nós precisamos realmente colocar para fora aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Você tem recebido coisas abençoadas aqui neste lugar? Você tem recebido a bênção de Deus? A bênção de Deus está lá no teu lar. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. Então, meu irmão, por que você não deixa transbordar isso daí para outros e outros e outros? Isso é a glória de Deus que vai se manifestar. Mardoqueu não se rendeu ao sistema, ele se rendeu a Deus. E Deus fez uma grande obra na vida dele. Amém? Aleluia. Então o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Deus está te preparando para coisas grandes. Durante um tempo nada acontece, Mordecai continua injustiçado, Amã continua crescendo, mas Deus estava trabalhando nos bastidores. Como? Esther capítulo 6, o versículo 1 diz o seguinte. Aleluia. Naquela noite, todos acharam? Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e o lessem para ele. E foi lido o registro de Mardoqueu, que tinha denunciado Bigatã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Olha isso. Mardoqueu não precisou falar nada, mas já estava registrado. Às vezes nossa ansiedade de querer falar demais, meu irmão, deixa a gente de orar e buscar verdadeiramente a Deus para que Ele trabalhe na estratégia dEle. Nós queremos muitas vezes agir com o nosso coração, com a nossa vontade, mas a palavra nos afirma isso, que o coração do homem ele é enganoso, e o do Senhor nos traz entendimento.
a gente possa ter o entendimento do Senhor, deixar Deus agir em todas as situações da nossa vida. Quando eu encontrei a Cristo e entreguei minha vida para Ele, eu falei assim: Senhor, a minha vida é Tua, faça de mim o Teu querer, faça morada em mim. Então, se Ele faz morada em mim, Ele realmente movimenta a minha vida, Ele cuida da minha vida, Ele enche a minha vida com a Tua graça, com o Teu poder. E aí, nesse momento, uma simples insônia mudou toda a história. Mudou tudo. Os planos do inimigo foram frustrados. O que eu entendo? Quando Deus decide agir, até o sono dos poderosos Ele tira. Tem um trecho de um livro de A.W. Tozer que diz o seguinte: Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber. Sempre Ele está trabalhando, sempre. É 24 horas, cuidando, zelando, preparando. Sabe, aquela situação que você está pensando em resolver amanhã? Sabe, aquele problema, aquela dificuldade. Calma, entrega na mão do Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele já está agindo. Na verdade, eu creio que já agiu, porque Ele é fora do tempo, Ele já resolveu. Deus está trabalhando em silêncio na sua causa. O céu nunca entra em greve, guarde isso no teu coração. Não tem como o céu entrar em greve, não tem como. O que parece demora é alinhamento do Senhor. Aleluia. Um terceiro tópico dessa ministração é: Deus reverte a injustiça em honra pública. E aí foi a história. Você sabe, quando tudo, a gente canta aqui, né? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Então, quando tudo vem ao contrário, aí você pensa: já era, acabou. Aí Deus fala assim: acabou para você, mas o meu nome vai ser exaltado através dessa situação na tua vida. Porque você orou, você buscou. E aí, o que acontece? Deus traz sobre a tua vida dupla honra. Aleluia. Aleluia. E aí, o que deve fazer o homem ao rei que tem prazer em honrar? Esther capítulo 6, versículo 6. O mesmo homem que planejou humilhar Mordecai foi obrigado a honrá-lo publicamente. Sabe o que significa isso? Justiça de Deus. E foi o que eu citei no início dessa ministração. Amã teve que preparar um momento ali, e todo mundo vê ele passando de capa, passando honrado, no meio de todo o povo. Olha lá Mordecai. E Amã lá quietinho, só olhando. Mas dentro dele, primeira oportunidade eu pego espião. Primeira oportunidade eu pego espião. Mas quem tenta te derrubar pode ser usado por Deus para te levantar. Eu vou repetir, que talvez você não entendeu essa frase. Quem tenta te derrubar pode ser usado por Deus para te levantar. Você vai ver essa parte aí em Esther capítulo 6, versículo 11. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Aleluia. É assim que Deus faz. A justiça de Deus pode tardar aos olhos humanos, mas nunca falha. Deus não apenas te defende, Ele te exalta. A humilhação não é o fim, é o processo. É o processo para que a glória de Deus seja manifestada sobre a minha vida, sobre a tua vida, igreja. Creia nisso. O mesmo lugar da vergonha será o palco da tua honra. E não tem nada a ver com aquela canção lá, não. Mas Deus honra aquele que é fiel e justo diante da presença dele. Não é quem te viu na prova e... você já sabe, né? Eu quero dizer.
Não tem nada a ver com isso daí. O que eu quero dizer é o seguinte: se você é íntegro, se você tem um posicionamento diante de Deus, Deus não tem por que não te honrar. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai te erguer, Ele vai sim colocar sobre a tua vida a exaltação. Porque Ele te ama. Aleluia. O que foi preparado contra você, volta contra o inimigo. O que Ramã fez? Mais à frente, a gente sabe que Ramã tinha preparado uma forca. E essa forca era para Ramã? Era para Mardoqueu. Ou Mordecai. Tem vários nomes, né, pastor? A gente fica meio perdido. Era para Mordecai. Mas, aquilo que o inimigo prepara, a gente não canta aqui? Por 7 caminhos fugiram. Faz parte da história, né? Os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi. Não entenderam não, pastor? Mas eu vou tentar. Por 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. O homem que já estava predito para ser enforcado, ele foi honrado. A sentença foi quebrada. E a morte não chegou à vida dele. Por causa do quê? A integridade dele. Aleluia. Aleluia. O plano do inimigo não tem poder para vencer o propósito de Deus na sua vida, meu irmão. Se mantenha na posição, se mantenha atento, se mantenha em oração, se mantenha em jejum, mantenha buscando, que o Senhor te exaltará e vai honrar a tua fé. A gente às vezes pensa que Deus perdeu o controle das coisas. Ele não perdeu o controle das coisas. Eu vou além. Talvez você esteja aqui hoje ouvindo essa palavra, e quem sou eu? Não tenho conhecimento, por exemplo, que tem o pastor Diego, que tem o pastor Fernando, outros irmãos, pastor Marcelo, pastor Jacques. Mas o Senhor preparou esse dia hoje para dizer o seguinte: nós estamos aqui num grupo até pequeno, sim, mas é esse grupo que talvez vai ser usado para proclamar a justiça de Deus neste lugar, e dizer para os outros irmãos: irmãos, acredite, Deus está cuidando de você. Só se mantenha na posição, só se mantenha firme, só se mantenha fiel à palavra do Senhor. Aleluia. A gente entende que foi nesse dia que, quando Esther, ela tomou um posicionamento também, o céu se moveu. Quando ela pediu para que todos jejuassem, entrou um elo de ligação, porque tudo que será ligado na terra é ligado nos céus. Deus percebeu, entendeu, viu e foi em honra a este povo. Irmão, para que você quer lutar contra a carne? Para que você quer lutar contra os problemas que surgem na tua vida? A nossa luta não é carnal, e sim espiritual. A gente precisa mais se colocar mais em santidade, falar menos, orar mais, jejuar mais, brincar menos. A gente precisa estar mais na presença de Deus. Está chegando o tempo que a trombeta irá soar, sim. A volta de Jesus está bem declarada. Você vai esperar a trombeta tocar para que você entre em santidade na presença de Deus? Não, ainda há tempo. Porque sem santidade, sem busca, meu coração não chega diante de Deus. Sem a palavra do Senhor guardada no meu coração, serei presa fácil. Por isso que eu tenho que guardar, eu tenho que buscar, eu tenho que orar. As situações que nós temos aqui neste lugar de ministrações de palavras do Senhor, é para a gente colocar em prática sobre a nossa vida. Deus transforma armadilhas em testemunhos. Deus transforma armadilhas.
aquilo que o inimigo tenta te envergonhar, num grande testemunho, para a glória dele, porque o nome dele será exaltado através da sua vida. Talvez o inimigo tentou te envergonhar, meu amigo. Você andou todo certinho, você fez tudo certo. E aí de repente, chegou algo que você não esperava. Ou alguém falou mal de você, sendo que você não faz nem parte daquilo. Ei, se você se mantém íntegro, Deus vai te exaltar. Onde estão os Mordecais aqui da casa? Entenda isso: toda injustiça que se levantou contra você será revertida em honra. Toda arma preparada contra a sua vida não prosperará. Deus está escrevendo uma virada para a sua história. Ela começa hoje, mas se hoje você tomar um posicionamento, ela começa hoje, mas se você hoje tomar um posicionamento, eu vou repetir, ela começa hoje, mas começa hoje sim, se você tomar um posicionamento hoje. Aleluia. Mordecai nos ensina 3 coisas. Primeiro, permaneça firme, mesmo sendo injustiçado. Segundo, confie no silêncio de Deus. Terceiro, espere a honra que vem dos céus, nunca a honra que vem dos homens. A honra vem do Senhor. Você pode dizer isso comigo? A honra vem do Senhor. Para que você guarde isso no teu coração, meu irmão, eu queria que você citasse. Eu vou falar e você repete para a pessoa que está do teu lado, mas para que ela guarde isso no coração. Fala para ele assim: meu irmão. Não, peraí, vamos começar de novo. Eu vou falar com os irmãos ali, você vai falar bem forte aí para o irmão que está do teu lado. Diga para ele: meu irmão, Mordecai nos ensina 3 coisas. Primeira, permaneça firme, mesmo sendo injustiçado. Segundo, confie no silêncio de Deus. Terceiro, espere a honra que vem do Senhor para a tua vida. Se ele não der um glória a Deus, ele não recebeu. Aleluia. Aleluia. Agora isso aqui é para a gente meditar. Talvez eu e você entramos aqui neste lugar carregando algo que fica na nossa mente todas as vezes que a gente passa por uma situação. Toda vez que a gente lembra de algo. Poxa, eu fui injustiçado. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ninguém viu, o pastor não agiu, ninguém falou nada. Aquele irmão viu que o que eu fiz foi correto e nem me defendeu, não falou nada, pastor. Tira esse sentimento do teu coração, para que Deus haja na tua vida. Seja livre. Seja verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Seja livre. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tocar, deixa Deus ser justiça sobre a tua vida. Aleluia. Talvez você pense: ninguém viu. Meu irmão, Deus viu. Deus viu. E como a gente sempre fala do memorial, a gente sempre fala aqui do memorial, das coisas positivas, mas isso também está no memorial de Deus. Eu fico imaginando aquele dia, e lá não é DVD, não é pendrive, eu acho que vai ser um sistema hi-fi logo, no telão. Você fez isso, irmão? Jesus, mas não, ali não é pegadinha não, era você mesmo, olha. Olha o bigodinho que você usava, olha. Você tinha cabelo, você viu? Era você. Vai falar o que diante de Deus? Vai falar que não foi? Vai falar que Jesus está mentindo, pastor? Tudo que a gente faz está diante dos arquivos de Deus. Tudo que nós falamos está nos arquivos do Senhor. Isso não está na Bíblia, mas eu creio nisso, porque tudo está diante do Senhor. Isso sim. Então, em tudo nós prestaremos conta. Em tudo. Então não queira você a partir de hoje ser mais justiça e nem justiceiro.
Deixa a justiça de Deus vir sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Queria que você ficasse de pé agora por um instante. Existe algo que a gente entende nessa história. Deus não se esqueceu de Mordecai. Para os dias de hoje, Deus não se esqueceu de nós. Se você está esperando algo, se você está na sua tristeza, tenha paz, meu irmão, no teu coração. Porque essa paz vos dou. Essa paz vos entrego. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz está sobre você. O Senhor está preparando a tua honra. Pense nisso. Quem te ignorou hoje vai te reconhecer amanhã. A injustiça é só o palco onde Deus manifesta a sua justiça. E o que resta a nós? O que resta a nós? Viver aquilo que nós chamamos de graça. A gente canta aqui, maravilhosa graça, teu amor que não falha. Essa graça está sobre a minha vida e sobre a tua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: deem graças em todas as circunstâncias. Eu vou repetir para que você entenda isso, que é em tudo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Olha que interessante, guardará o teu coração. Quando a gente entende isso daí, vai guardar o nosso coração, vai guardar nossa língua, vai guardar nosso pensamento, vai guardar nossa vida e vai nos encher de fé. Aleluia. Precisamos praticar a graça em nossas vidas. Na Bíblia, a graça significa favor imerecido de Deus. É um presente gratuito de amor, perdão e salvação oferecido por meio de Cristo, que não pode ser conquistado, comprado ou merecido por esforço humano. Ela apresenta a generosidade de Deus para com a humanidade. Não se esqueça, o grande El Shaddai está com você. E El Shaddai, que é um nome hebraico de Deus na Bíblia, tradicionalmente traduzido como Deus Todo-Poderoso. Se o Todo-Poderoso está ao teu lado, a justiça de Deus está sobre a tua vida. Vou repetir essa frase: não queira mais ser justiceiro gospel. Não queira mais a sua justiça, queira a justiça de Deus. E qual que é o teu posicionamento? Aquele que Mordecai teve. Ele poderia até levantar um exército de judeus ali. Aquele cara ali, vamos tramar contra ele. Não. Ele falou com quem resolvia. Talvez você precisa falar com quem resolva. E quem pode resolver a tua situação é Deus. Eu peço para você, meu irmão, agora meditar na tua vida. Medite. Lembre agora das injustiças que você sofreu na tua vida. Lembre. Medite agora. Você que está aí na sua casa, não olha para o lado esquerdo, para o lado direito não. Se você puder, dobre o teu joelho. Você que está pela internet, pela rádio também. Aliás, mandar um abraço a todos os ouvintes da rádio. Viver feliz. Que Deus abençoe sua vida. Sabe o que te moveu a estar aqui nessa noite? A graça de Deus. O que te moveu a estar aqui é o poder do Senhor. É o amor de Deus por você. Você não foi consumido pela injustiça, porque o grande amor de Deus está sobre a tua vida.
Vou repetir mais uma vez. Você não foi consumido pela injustiça, porque o grande amor de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. 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 Lembre-se, Efésios capítulo 5, versículo 9 diz o seguinte: pois o fruto da luz, e a Bíblia nos diz que nós somos luz, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Seja verdadeiro sempre, porque a justiça estará ao teu favor. Deus pelejará por você quando você for verdade. Seja sempre a verdade, que a justiça de Deus estará sobre você. O que nos resta agora? Se você entendeu essa palavra, eu queria que você falasse assim: obrigado, Jesus. Grato eu sou por tua palavra, pelo teu amor, por tua graça que manifesta sobre a minha vida. Porque por tua graça eu creio que estou sendo tratado, curado, transformado. Contudo eu sou grato. Aleluia. Aleluia. Pouco a pouco sendo transformado. Perfeito eu não sou, contudo sou grato. Aleluia. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito eu não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, eu Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Aleluia. Amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para descer. O que posso dizer? Posso dizer, se não aleluia, sou grato. Isso, sou grato. Sou grato. Isso, novo dia recebi. Quando essa música veio em meu coração, foi justamente sobre isso. A gente, quando entra as dificuldades, as lutas, a gente só reclama. E quando a gente reclama, a gente deixa de experimentar o sobrenatural de Deus.
a gente deixa de experimentar os milagres de Deus. A gente deixa de experimentar a nossa intimidade com Deus, porque a gente põe a reclamação na frente do nosso Deus. E o nosso posicionamento tem que ser como a deste homem, que poderia se sentir como um coitado, injustiçado, e chorar, como eu disse no começo da ministração, fugir para outros lugares, abandonar tudo, como muitos já fizeram na igreja. Mas ele decidiu permanecer íntegro na presença de Deus. Ele decidiu acreditar naquilo que Deus iria fazer. Ele quis dizer o seguinte: eu não sei o que vai acontecer, pastor Diego, eu não sei o que vai acontecer, Cris, Claudinha, pastor Jackson, eu não sei o que vai acontecer, irmão Enio, Valdir, eu não sei, mas Deus vai fazer alguma coisa. Se tivéssemos no mesmo ambiente que ele estaria falando isso. Eu não sei, Cláudio, o que vai acontecer, mas algo vai acontecer. Porque o meu posicionamento não vai ser, vai lá fazer algo contra aquela pessoa. O meu posicionamento vai ser em confiar, acreditar. E quando eu falo que eu confio, eu dobro o meu joelho, eu abro a minha boca, eu entoo louvores ao meu Deus e digo que um novo dia sim virá. Aquele dia pode ter sido de luta, mas vai passar, porque a presença do grande El Shaddai está comigo. Aleluia! Porque Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, tudo para nós. O nome da música é Um Novo Tempo. Os meninos da mídia, um novo dia. Aleluia, um novo dia. Eu só quero adorar. Tenha esse posicionamento. Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Diga aí se você puder: meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo. Diga isso. É tudo para mim.